Programa Eu Recomendo com Luiz Domingues. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Orra Meu e também aos telespectadores da sua versão televisiva através da Orra Meu TV. Eu sou Luiz Domingues, esse é o programa Eu Recomendo com Luiz Domingues, que chega à sua edição de número 52. Desta feita a trazer novamente um hall de artistas do rock brasileiro da atualidade, contemporâneos que abrilhantam a nossa cena artística. Neste primeiro bloco eu lhes falo inicialmente de uma banda de Santa Catarina, que é absolutamente admirável, chamada Brasil Papaya. Brasil Papaya foi uma banda fundada em 1993, na cidade de Laguna, estado de Santa Catarina, portanto já é uma banda que tem uma trajetória bem longeva, uma tradição e uma discografia muito bacana. Fundada pelos irmãos Pimentel, Eduardo e Renato Pimentel, ambos guitarristas, excelentes guitarristas. Teve mudanças de formação ao longo do tempo, com baixistas e bateristas diferentes, que vão entrando e saindo, mas sempre liderada pelos irmãos Pimentel. Uma banda que tem um vigor instrumental fortíssimo, um poder de fogo extraordinário, performance ao vivo impecável, uma banda muito bem estruturada. E por já ter uma tradição aí, já demarcou a sua presença aí na história do rock catarinense e brasileiro. Um alcance nacional, sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir uma música do Brasil Papaya, que é oriunda de um disco chamado Esperança. E aí nós vamos ouvir exatamente a música homônima, Esperança. Vai dar uma ideia bem legal do poder de fogo dessa banda aí, que é muito grande. A outra atração deste bloco é também de uma banda do sul do país, mas desta feita do Paraná, da sua capital Curitiba. Banda formada em 1998 de uma maneira sui generis. Falo a respeito do Eletro Silvino, um power trio muito vigoroso, muito interessante o trabalho dessa banda desde 1998, e ela foi formada especificamente para fazer parte de um festival, um grande festival que foi anunciado em 1998 para dar oportunidade a bandas novas. A banda não existia, foi formada especificamente para participar desse festival e se deu muito bem. Formou uma química boa entre seus componentes e ela obteve o 5º lugar entre milhares de bandas inscritas. Então, isso animou demais os seus componentes. Eles perceberam que havia uma química muito boa e a banda prosseguiu, forjou uma carreira muito bacana, uma discografia legal e um monte de shows aí ao longo do caminho. Já tem uma tradição dentro do rock curitibano e brasileiro, não resta dúvida. Tem o elemento do rock and roll clássico e o blues como um carro-chefe, mas pitadas aí de coisas modernas e pop rock também dentro do seu trabalho. Vamos ouvir uma canção do Eletro Silvino chamada Como é Bom Viver no Mato. A banda tem inclusive o elemento da ironia, do deboche, fortemente no seu trabalho, aí, na sua maneira de se expressar, a abordar as suas temáticas através das letras. Então é isso. Duas bandas do sul do país, a primeira, a espetacular Brasil Papaya, lá de Santa Catarina, nos mostra Esperança, e o Eletro Silvino, direto de Curitiba, Paraná, com Como é Bom Viver no Mato. Daqui a pouco eu volto para o segundo bloco do programa Eu Recomendo, com Luiz Domingues.
Porra, meu.
Programa Eu Recomendo com Luiz Domingues. Você está sintonizado nas ondas sonoras e também televisivas da Web Rádio O Rameu. Este é o programa Eu Recomendo com Luiz Domingues em sua edição de número 52. Neste bloco eles falam a respeito de um artista sensacional, é um guitarrista, compositor e cantor chamado Paulo Ramires. Ele lidera a sua banda, Os Pauladas. Então, Paulo Ramires e Os Pauladas. E nós vamos ouvir uma música aí do seu repertório chamada Os Anjos Loucos. Essa banda, na verdade, é um conglomerado de grandes artistas que atuam em outras bandas sensacionais, a se tratar daquela turma liderada ali pelo Edu Osmédio, o grande Edu Osmédio, que faz um trabalho sensacional, cultural de âmbito gigantesco na zona leste de São Paulo, a agrupar uma série de bandas, das quais muitas ele faz parte como músico, às vezes como baixista, às vezes como guitarrista, a trazer sonoridades sessentistas sensacionais. Eles são ligadíssimos em som beat, em som mod, em bubblegum, em garage rock, em acid rock, em psicodelia, inúmeras vertentes do rock dos anos 60. São diversas bandas, uma mais sensacional do que a outra. Eles investem fundo não apenas na concepção musical, mas também na produção de áudio, no sentido de buscar os timbres da época, muito fidedignos. Então é uma produção espetacular. E o Paulo Ramires vai nessa onda também, a buscar essas sonoridades clássicas da década de 60. E tem um elemento a mais, é muitíssimo interessante, no sentido de que eles também são cinéfilos, inveterados. Eu também sou, por isso eu acho isso um adendo espetacular nessa produção. Por exemplo, na versão televisiva, você vai assistir o vídeo dessa canção, defendida pelo Paulo Ramires e sua banda. Você vai ver uma inserção de uma cena de um filme do grande Carlos Reichenbach. Carlos Reichenbach foi um dos maiores cineastas aí, underground da história do cinema brasileiro, que brilhou intensamente entre os anos 60 e 90, praticamente. Infelizmente já nos deixou, já não está mais a produzir as suas obras incríveis, mas tem aí no clipe dessa música uma inserção de uma cena de um filme, entre tantos sensacionais, do Carlos Reichenbach, o Sangue Corsário. Sangue Corsário, ele lançou em 1978, e você vai ver aí um pedacinho, uma cena aí que tem tudo a ver com essa loucura que eles evocam na sua música. Sensacional essa menção, também gosto muitíssimo dessa junção entre rock e cinema, evidentemente. E além do Edu Osmédio, tem também a presença do grande Vander Bourbon, do Capitão Bourbon, sensacional guitarrista, o Rafael Cirilo, um multi-instrumentista incrível, faz teclados vintage, sessentistas espetaculares, e o grande Rogério Antônio na bateria. Então é um dream team aí que ele formou para acompanhá-lo, a denominar essa banda como Os Pauladas, que é de fato uma paulada o som dessa rapaziada. A segunda atração é da minha própria banda, Os Curandeiros, a se tratar da canção São Paulo, entre parênteses, Vai Sobreviver. É um libelo que a banda lançou em 2023, através do seu último disco de estúdio, o Cidade Fantasma, música composta e gravada durante a pandemia mundial, recente, de 2020, e reflete a estranha condição da cidade sob quarentena, uma cidade a se tratar de uma megalópole do tamanho de São Paulo, vazia. As pessoas absolutamente dentro de casa e as ruas vazias, uma coisa absolutamente inusitada, e também a transmitir a ideia da angústia das pessoas em um momento difícil. Portanto, o adendo do título da música, Vai Sobreviver, foi naquela época uma esperança que nós colocamos
na música e, de fato, sobrevivemos. É isso que importa. É isso então. Segundo bloco inicialmente com Paulo Ramires e os Pauladas, nos mostra a canção Os Anjos Loucos. Fique ligado aí na versão televisiva para ver um trechinho aí do Carlos Rauschenbach, que é sensacional, grande cineasta, saudoso Carlos Rauschenbach. E, para fechar o bloco, Os Curandeiros, a minha querida banda, nos mostra São Paulo vai sobreviver. Daqui a pouco eu volto para o terceiro bloco do programa Eu Recomendo, com Luiz Domingues. Anjos descem das palmeiras da Avenida São Luís. Era noite. Por que não bebemos? Porque o amor não foi em nós realizado. Porque de gás, flores colhemos, dos letreiros de neon não nos escolheram. E é assim, agências de turismo, nuvens oferecem ao nosso alcance o Louvre, a Santa Sé, o Palácio da Rainha, mas estamos nus. E os anjos Thank you.
noite fria, a garoa fina, pista escorregadia, vou sobreviver lá dos meus amores, terra de heróis e de traidores. Vai sobreviver, vai sobreviver. São Paulo, São Paulo, São Paulo, vai sobreviver. São Paulo, São Paulo, São Paulo, vai sobreviver. Lá dos meus amores, terra de heróis e de traidores, vai sobreviver, vai sobreviver. São Paulo, São Paulo, São Paulo, 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 vai sobreviver. Programa Eu Recomendo com Luiz Domingues. Chegamos ao terceiro bloco do programa Eu Recomendo com Luiz Domingues, em sua edição de número 52, pelas ondas sonoras e televisivas da web rádio O Rameu. Antes de avançar e falar sobre os artistas que vamos ouvir neste bloco, eu quero lhes fazer um comunicado, na verdade, um agradecimento. Eu quero agradecer a cúpula da emissora, através do seu grande mentor, o Emanuel Barreto, que faz a edição do nosso programa, inclusive, que vem incluindo, ao longo dos tempos, imagens sensacionais e pinturas de uma grande artista chamada Carolina Tinoco, uma artista mineira sensacional, super criativa e que tem uma sensibilidade incrível,
tem o mote dos anos 60 fortemente no seu âmago como artista, e ela expressa isso através de pinturas psicodélicas incríveis, e nós temos visto aí nos últimos programas, neste inclusive, imagens sensacionais de algumas de suas obras. E em breve teremos inclusive novas imagens que ela está a providenciar e nos enviar, que são sensacionais. Eu tenho um grande apreço pela arte dos anos 60, pelos anos 60 de uma maneira geral. Sou apaixonado por essa década incrível na história do rock, das artes, da cultura e da contracultura, tudo a englobar uma gama de criatividade gigantesca que houve naquela década, e evidentemente que eu tenho muito apreço por esse tipo de obra artística que evoca esses valores. Então, fica aí o meu agradecimento ao Emanuel por inserir essas imagens sensacionais, e para a Carolina Tinoco, que é uma figura absolutamente criativa, uma artista incrível, uma pessoa boníssima, uma moça belíssima também, e que nos dá um pouco da sua criatividade para ilustrar o nosso programa. E também agradeço pelo fato das capas dos meus livros estarem sempre presentes ali para demonstrar a minha obra literária. Por exemplo, este aqui, que é o meu último livro, a autobiografia de Luiz Domingues, em livros impressos. Chegamos aqui já ao volume número 4, o livro Terra no Asfalto, que foi uma das bandas pelas quais eu toquei. Eu tenho dividido em tomos a minha autobiografia justamente para elencar cada banda pela qual eu atuei e ainda atuo. Então, este volume 4 é meu último lançamento, trata da minha história com esta banda, Terra no Asfalto, e já se encontra disponível para aquisição através do Clube de Autores. Basta acessar aí o site do Clube de Autores, e também pela Amazon. É possível adquirir este e os livros anteriores. Então, feito esse adendo, falo a respeito agora de uma banda de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, chamada Teto das Nuvens, que nos mostra a canção Efêmeros. Banda moderna, que tem ali o indie rock como seu carro-chefe, uma banda de 2020 mais ou menos, e que mostra aí o seu som, que tem essa sonoridade mais moderna em torno do indie, que flerta com o pop rock. A segunda atração é de uma banda muitíssimo interessante chamada Clinch, nos mostra a música Medo. Misturam ali tendências do rock clássico de uma maneira bem abrangente, hard rock dos anos 70 predominam levemente, mas trazem aí muitos elementos clássicos do rock. E há um elemento interessante também na música do Clinch, que eles evocam aí a questão do questionamento da vida após a morte. São influenciados aí por uma linha de pensamento, principalmente dos livros da falecida saudosa Zíbia Gasparetto, aí, que abordou em seus livros tal tema aí com bastante propriedade. E baseado em alguns dos livros da saudosa Zíbia Gasparetto, eles produziram algumas músicas a tratar de temáticas em torno dessa questão da vida após a morte, reencarnação e tudo mais que envolve esse tipo de abordagem e pensamento. Então, para fechar, ouvimos inicialmente o Teto das Nuvens, a banda gaúcha, que nos mostra a canção Efêmeros, e o Clinch com a canção Medo. Daqui a pouco eu volto para encerrar no quarto bloco com duas grandes atrações do rock brasileiro. A gente tenta entender estabilidade emocional financeira, qual te move, qual te faz sangrar, ter mais contatos, menos contas. Um dia desse me perdi nas contas, então inalei os meus problemas, desafoguei os meus medos.
Queria noites, hoje quero dias, mais cores, menos cinza. Queria noites, hoje quero dias, mais cores, menos cinza. Realinhar e não desalinhar, realinhar e não desalinhar. Que menos te impedem de levantar e mergulhar. Não pense mais em correr atrás do tempo onde estão os sonhos que nós deixamos para trás. Solto no campo, vou viver no centro das atenções, das discussões. Olha pra mim, eu nem me reconheço. Me diz quem sou se ainda tenho preço. Te vi na rua, nem cumprimentei. Eu te conheço, mas ignorei. Eu tinha planos, mas eu cancelei. Mudei de ideia sobre quem votei. O que eu gostava já não mais me agrada. Ontem queria, hoje dispensei. Talvez seja porque não superei. Eu te idolatro e depois me odeio. Ter mais contatos, menos contas. Um dia desses me perdi nas contas. Então inalei os meus problemas, afoguei os meus medos. Queria noites, hoje quero dias, mais cores, menos cinza. Realinhar e não desalinhar, realinhar e não desalinhar. Que menos te impedem de levantar e mergulhar. Não penso mais em correr atrás do tempo onde estão os sonhos que nós deixamos para trás, por medo de tentar. Não penso mais em correr atrás do tempo onde estão os sonhos que nós deixamos para trás. Ter mais contatos, menos contas. Um dia desse me perdi nas contas. Então inalei os meus problemas, afoguei os meus medos. Queria noites, hoje quero dias, mais cores, menos cinza. Realinhar e não desalinhar, realinhar e não desalinhar. Que menos te impedem de levantar e mergulhar. Não penso mais em correr atrás do tempo onde estão os sonhos que nós deixamos para trás, por medo de tentar. Não penso mais em correr atrás do tempo onde estão os sonhos que nós deixamos para trás. Porra, meu. Pra se libertar. Derrube as muralhas que te cercam, arranque as máscaras que usam pra te enganar. Não tenha medo de arriscar. A vida é feita pra se conquistar. Gire você a sua roda do destino, então escolha seu caminho aonde quer chegar. É o medo que antecipa o fim. Perdemos o que a vida traz. É o medo que antecipa o fim. Perdemos o que a vida traz.
te cerca, arranca as máscaras que usam pra te enganar. Não tenha medo de arriscar, a vida é feita pra se conquistar. Gire você a sua roda do destino, então escolha seu caminho aonde quer chegar. É o medo que antecipa o fim, perdemos o que a vida traz. É o medo que antecipa o fim, perdemos o que a vida traz. Programa Eu Recomendo com Luiz Domingues. Quarto e último bloco do programa Eu Recomendo com Luiz Domingues, em sua edição de número 52. Falo inicialmente a respeito de um artista que fez história com uma banda paranaense e que em carreira solo também brilha bastante. Trata-se de Fábio Elias, guitarrista e vocalista, compositor sensacional, ex-membro do Reles Pública, uma banda que nos anos 90 fez bastante barulho no rock paranaense e brasileiro, por conseguinte. Em sua carreira solo, ele praticamente continua a praticar uma sonoridade de rock sessentista muito forte, principalmente a abraçar com bastante contundência a vertente do mod, do rock mod dos anos 60, muitíssimo influenciado pelo The Who e bandas congêneres da época, com muita competência, com muita garra. Ele evoca essa movimentação do movimento mod com bastante felicidade, essa é a palavra. Ouviremos uma canção chamada Debaixo do Sol, e faz parte da sua carreira solo, muito brilhante por sinal. E por falar em brilhantismo, fecho o programa, o bloco e o programa, com um artista sensacional chamado Edu Marrom, que lidera a sua Edu Marrom Band. Trata-se de um multi-instrumentista, produtor musical, compositor da pesada, fortemente influenciado não só pelo rock, mas principalmente pela black music, o R&B, o funk, o verdadeiro funk, diga-se de passagem, e a soul music, uma dose maciça de soul music de altíssima qualidade, esbarra também em vertentes jazzísticas. É um músico muito preparado, muito criativo, faz um som de altíssimo nível. Ouviremos uma canção recente, tem um clipe muito criativo também, que me chamou bastante a atenção, Fear on Congress, uma
Music, aí, que mostra toda a versatilidade da Black Music praticada aí pelo Edu Marrom Band, com muita categoria, um instrumental de altíssimo padrão, muito bacana o som e a proposta da canção em si. Essa expressão aí, FIA, é mais ou menos uma gíria entre os norte-americanos que vai designar, dá a entender que está a chamar a sua atenção. Esse é o sentido desta expressão idiomática. Então é isso, fechamos o nosso programa com duas grandes atrações. Inicialmente o guitarrista Fábio Elias, ex-Elis Pública, nos mostra Debaixo do Sol, e o grande Edu Marrom a liderar a sua espetacular banda Edu Marrom Band, com Fear on Congress. Agradeço demais os comentários efusivos que recebemos através das redes sociais da internet, sugestões de pauta, dicas interessantíssimas. Lhes convido a ouvir todas as repetições da nossa edição. Aí estreamos sempre na segunda terça-feira de cada mês, as terças posteriores até a próxima estreia, no mesmo horário, 19 horas, na audição da Web Rádio O Rameu, e as versões televisivas aos domingos às 20 horas, e na primeira segunda-feira, depois das duas estreias, tanto do rádio quanto da TV, o programa entra definitivamente no YouTube. Então é isso, fiquem ligadíssimos aí nas reprises, nas repetições, e em breve lhes trarei a edição 53 do nosso Eu Recomendo com Luiz Domingues. Um grande abraço a todos os ouvintes.
debaixo do sol. Não é fácil viver nesse país tropical. Capote, terno e jeans debaixo do sol. Programa Eu Recomendo com Luiz Domingues.